A paz seja convosco, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas em mais um episódio onde o Mestre serve Pão na Brasa. O tema do Pão na Brasa de hoje é Quebrando Padrões. Vou repetir, o tema do Pão na Brasa de hoje é Quebrando Padrões. Como assim, Cleiton? Existem ciclos que são repetitivos, muitas das vezes, na nossa vida ou em algumas famílias. Situações que aconteceram com os avós, que acabam acontecendo com os pais e acabam acontecendo com os filhos e às vezes, muitas das vezes, com os netos. Então, a proposta desse Pão na Brasa é te ensinar ou pelo menos te mostrar o caminho de como quebrar esses padrões, obviamente, de ciclos repetitivos de coisas negativas. Primeiro nós precisamos identificar e depois nós precisamos ver qual é o caminho ou a direção que nós temos que tomar, seguir para quebrar esse ciclo. Às vezes é um ciclo de enfermidades, de doenças. Claro, Cleiton, tem a genética nisso aí, com certeza, mas nós estamos falando aqui de coisas espirituais, mas também nós vamos falar de coisas naturais, que são coisas relacionadas às suas atitudes, à sua personalidade e às decisões que vocês tomam, ok? Então vamos lá. Às vezes na vida da pessoa, o pai morre de infarto, o filho morre também, aí o irmão, né, que teve o pai que morreu de infarto. E aí vamos supor uma família que um homem com 2 filhos, né? Uma menina, uma mulher e um homem. Aí o homem morre e o pai também, ambos de infarto, entendeu? Ou seja, há um ciclo aí, um padrão que precisa ser quebrado, né? Não necessariamente infarto, vamos pegar uma outra enfermidade. Às vezes é um câncer, às vezes é uma diabetes, né? Não a diabetes matando em si, mas complicando outras áreas da saúde. Enfim, qual é a moral da história? Se você tem um ente querido, que é o seu pai, sua mãe, seu avô, a sua avó, que teve, apresentou ou apresenta um determinado problema específico de saúde, você tem que levar uma vida que faça com que você evite ter esse mesmo problema. Evite você passar pela mesma situação. Por quê? Porque só pelo fato da sua genética já fazer com que você tenha uma tendência, uma inclinação a vivenciar, a herdar aquele mesmo problema, a desenvolver aquela mesma situação. Às vezes é uma hérnia de disco, um problema na coluna, às vezes é um problema renal, entendeu? E eu poderia citar aqui inúmeras doenças, mas eu quero que você pegue a essência da coisa. Ou seja, se o seu avô, a sua mãe é diabético, o que você faz? Você controla o seu açúcar. Se o seu pai, se a sua mãe tem pressão alta, pressão baixa, você vigia com sal, vigia com a sua alimentação. Então, assim, tudo gira em torno da vigilância. A palavra-chave é vigilância. É vigiar, é ser simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Existem situações que são inevitáveis, mas existem aquelas situações que nós podemos evitar. Com o quê? Com disciplina, com conscientização, não olhando só o agora, mas tendo uma visão a longo prazo, já se imaginando com as decisões que você toma hoje, como estará a sua vida daqui a 3, 5, 10 anos? Como estará a sua saúde daqui a 3, 5, 10 anos? O que você está fazendo hoje para que você tenha saúde amanhã? O que você está fazendo hoje para não desenvolver a determinada doença A ou a determinada doença B amanhã? Então, se você sabe que a sua genética tem uma inclinação àquilo, você faz aquele check-up, você faz aqueles exames de precaução para saber se está tudo bem. Kalamachúria, Eribaraçai, Tecalabaxé. Tem a questão também que é mais ligada à personalidade e à atitude, né? Que é quebra de padrões, como às vezes você recebeu muitas palavras de maldição do seu pai, da sua mãe,
E aí, como ser humano, a tendência é você fazer a mesma coisa ou pior. Mas você é cristão, você é cristã, você tem a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus para te dar o direito de escolha. Ou seja, você pode fazer uma escolha diferente. O tema é quebrando padrões. Você pode quebrar esse padrão e liberar palavras de bênção sobre o seu filho, sobre a sua filha. Profetizar e ousar em oração, dizendo que ele vai ser um advogado, que ela vai ser uma médica, que ele vai ser um dentista, entendeu? Em vez de ficar liberando palavras de maldição, porque existe uma determinada idade que a criança, eu não falei adolescente, nem falei pré-adolescente, presta atenção, existe uma determinada idade que a criança, daquela idade em diante, ela passa a não esquecer. Ou seja, aquelas palavras, aquilo que você fala e principalmente como você a trata, é algo que vai ficar impregnado na mente e no coração dessa criança e vai impactar na identidade e na personalidade dela na fase adulta. Na identidade, na personalidade dele na fase adulta. Ajudando-o a vencer, romper ou travando ele, travando ela. Isso vai depender do que você falou, de como você falou e de como você o tratou, de como você a tratou. Então que você saia desse pão na brasa decidido e decidida a quebrar todos os padrões negativos que você vivenciou. Que isso pare em você, que o que você passou com seu pai, com a sua mãe, seus filhos, suas filhas não passem com você. O que você sofreu, seus filhos, suas filhas não venham sofrer, porque você venha escolher fazer diferente. Outra coisa que é muito interessante, Kalamashurya, é o que? É você incentivar, que eu acredito que é um pensamento padrão de todos os pais, todo aquele que é pai, toda aquela que é mãe, incentivar o seu filho, a sua filha a alcançar o que você não alcançou, chegar aonde você não chegou, mas sempre respeitando que você teve os seus sonhos, os seus projetos, que talvez você possa ter alcançado, talvez você possa não ter alcançado, mas você não pode pegar aquilo que é teu, um sonho teu, e implementar na sua geração, no seu filho, na sua filha. Você tem que fazer os seus filhos, as suas filhas entenderem que eles podem ser grandes nessa terra, que eles podem conquistar, vencer, romper, se tiver esforço, trabalho duro, dedicação, comprometimento, visão, foco, disciplina. Então, um erro muito comum também, estamos falando sobre quebrar padrões, é o pai, aquilo que não alcançou, querer implementar na cabeça do filho para que o filho seja aquilo que o pai queria ser, mas não conseguiu por algum motivo. Em alguns casos isso acontece, mas na maioria das vezes faz o seu filho, a sua filha perder um tempo que não volta. Se dedicando a algo que você quer que ele seja. Se dedicando a algo que você quer que ela seja. Quando a sua maior preocupação deveria ser fazer ele entender que ele pode alcançar e galgar aquilo que ele almeja, desde que ele se dedique, desde que ele tenha certeza. Ou seja, isso é um erro muito comum. Mas depois desse vídeo quebrando o padrão, se você conhece alguém que está fazendo isso com seu filho, com a sua filha, com seu neto, com a sua neta, envie e compartilhe esse vídeo. Espero que esse pão na brasa tenha te ajudado. Vou deixar na descrição desse vídeo o curso Alinhamento, para que você possa ser impactado, impactada pela palavra de Deus. E até o próximo episódio, onde o mestre serve pão na brasa.